Se você olhar ao seu redor, irá notar que está cercado de coisas que você nem faz ideia sobre como são fabricadas. Mas é por isso que a gente existe, para trazer curiosidades para vocês e apresentar os fatos mais desconhecidos do mundo. Você já se perguntou como o ketchup é feito? E o lápis de cor? Eu mesmo não fazia ideia de como é o processo para criar e colocar uma história em quadrinhos no mercado. São essas e outras coisas que eu vou tentar contar um pouco sobre seus processos de fabricação. Eu sou Ivan Lima e você é sempre bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. O ketchup é um alimento muito comum entre os brasileiros e, inclusive, é o motivo de discussão entre muitas pessoas sobre colocar ou não colocar ketchup na pizza. Mas isso é assunto para, quem sabe, outro vídeo. Então, vamos ao que interessa. Você tem ideia de como o ketchup é feito? Bom, que tal descobrirmos como é feito o ketchup da grandiosa marca Heinz? Em uma visita à fábrica da marca na Holanda, o site Insider conseguiu alguns detalhes sobre como esse tipo de alimento é feito. Só para vocês terem uma ideia, essa fábrica na Holanda produz cerca de 1,8 milhão de garrafas de ketchup por dia, o que significa que eles produzem cerca de 175 mil toneladas de ketchup por ano. Inicialmente, é feita uma seleção dos tomates, para só depois eles receberem a primeira lavada. Esse processo ajuda a retirar toda a sujeira dos tomates. Então, é feita a segunda seleção, onde os bons tomates continuam e os que estiverem verdes, muito maduros, podres ou com bicho são removidos. Feito isso, os tomates vão para uma máquina que tritura o tomate sem quebrar suas sementes. Os tomates, então, são transformados em polpa e têm sua pele e sementes separados. Com a polpa pronta, ela é embalada e enviada para a fábrica de ketchup. O processo na fábrica começa com dezenas de caixas de polpa de tomate de 1.300 quilos, sendo transportadas por empilhadeiras. Depois, essa polpa é jogada em enormes rolos que colocam o alimento para fora da embalagem. Feito isso, a polpa então vai para um grande tanque, onde é misturada com água para chegar até uma certa consistência desejada. Depois virá a primeira mistura, e é nessa hora que a mágica acontece. No tanque, acontece uma misturada com 5 ingredientes: salmoura, vinagre, açúcar, polpa de tomate e alguns temperos especiais. Nesse processo, o ketchup é aquecido e resfriado algumas vezes. Geralmente, nessa hora, uma amostra é retirada para análise e, se for necessário, são feitos ajustes com água ou vinagre. Então, é feito a pasteurização, onde o ketchup passa por um processo de vai e vem e é aquecido a uma certa temperatura, pois assim ajuda a controlar os micro-organismos. Após a pasteurização, temos a homogeneização, onde o ketchup passa por moinhos para que o soro seja separado. Por fim, para reduzir o efeito negativo das altas temperaturas em que o alimento foi exposto, o ketchup é submetido ao vácuo em camada fina. Chega a hora, então, de colocar o ketchup nas garrafas. O enchimento é feito por controle de peso, que é conferido pelo menos 2 vezes. Com as garrafas cheias, elas são vedadas, tampadas, rotuladas e, finalmente, são embaladas em bandejas. Por fim, elas vão parar nos supermercados e depois na mesa da nossa casa. E o lápis de cor? Você tem ideia de como ele é feito? Obviamente, primeiro, é feita a colheita da madeira, claro. Geralmente são usadas madeiras de pinheiros, que são replantadas logo em seguida. Então, chega a hora do corte dessa madeira. Elas são cortadas em pedaços retangulares e logo depois são feitas ranhuras em formato cilíndrico. Essa mesma madeira também passa por um tratamento de tingimento,
e ficam guardadas por até 60 dias para secar. Mas como é que eles colocam todas aquelas cores dentro dos lápis? Bom, aquele miolinho colorido do lápis, na verdade, é chamado de mina de cor. Diferente do que muitas pessoas pensam, ele não é feito com madeira. Na verdade, a mina de cor é criada em laboratório com cera, água e o pigmento do tom desejado. Depois de prontas, as minas de cor são transportadas em pequenos compartimentos redondos até um equipamento cilíndrico, onde são encaixadas nos pedaços retangulares. Feito isso, um outro pedaço de madeira é colocado e mantido em uma máquina por cerca de 20 minutos, até a cola secar. Essas madeiras, com as minas de cores, são levadas até uma máquina lapidadora que corta a madeira até chegar à forma do lápis. No final, para deixar os lápis com o acabamento desejado, cada um é mergulhado em tinta e, em seguida, envernizado. Depois de todos esses processos, os lápis passam por uma outra máquina que imprime aquele tradicional texto com a marca, nome e todas as descrições do produto. Após serem aprovados por uma equipe de especialistas, os lápis vão para as caixinhas e são encaminhados para os centros de distribuição. Para finalizar, eu quero falar de uma coisa que muita gente adora, os HQs, ou histórias em quadrinhos, como é mais popularmente conhecido. Bom, você conhece todos os processos de fabricação de um HQ? Assim como nos filmes, o primeiro processo é a criação do roteiro, que deve contar uma história e apontar o que terá em cada quadro do começo ao fim. Esse é o momento da criatividade e do estudo de técnicas de narrativas. Feito isso, chega a hora da diagramação, que é basicamente decidir a quantidade de quadros por página e o peso de cada uma delas. Lembrando que, no caso dos mangás, eles são organizados da direita para a esquerda, um tipo de diagramação diferente. Então, chega a hora dos desenhos, que são feitos pelo menos com o dobro do tamanho dos que serão impressos. Assim, o ilustrador pode abusar dos detalhes. Com os desenhos feitos, chega a hora do balonamento, que são as falas, onomatopeias e os balões presentes nos quadrinhos. Então, chega a hora da colorização. Muitas gráficas têm problemas com esse processo e, por isso, é preciso ser feito com a maior precisão possível. Com todos esses processos prontos, os quadrinhos são revisados inúmeras vezes. Feito isso, tudo está pronto para a impressão. Aí, é só fazer a montagem, a tiragem e distribuir os HQs para as bancas. E você, sabia como todas essas coisas eram feitas? Espero que o nosso vídeo tenha sido esclarecedor. Eu me despeço por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!